Estamos de volta e agora você vai ver que em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Associação dos Produtores de Mel começou a apostar alto na produção desse nobre alimento, a partir das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas do território brasileiro. Olha, tem muito trabalho nessa caminhada, hein? Desde os cuidados nas colmeias até as informações que levam para as palestras que são realizadas para as crianças do município. Bom, os encontros mostram a importância das abelhas na produção desse alimento tão valioso para a vida no nosso planeta. Vejam só. Um inseto pequeno, em média com 1 centímetro apenas de comprimento e com uma baita responsabilidade, ajudar na produção de cerca de 90% dos alimentos do mundo. As abelhas são fundamentais para a humanidade e, se não bastasse, ainda produzem o mel, alimento rico em açúcar e usado há milênios para adoçar receitas. Atrás do mel verdadeiro, desembarcamos na propriedade de Dona Célia, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por aqui são 180 colmeias de abelhas sem ferrão. Isso mesmo, sem ferrão, pode passear à vontade que não tem o risco de ser picado. Mas apesar disso, Dona Célia, são insetos pequenininhos e que dão trabalho, né? Não. As abelhas sem ferrão, elas são... É muito bom trabalhar com elas, mas a gente tem que usar a proteção desse véuzinho, porque tem algumas que, por exemplo, a tubuna, que ela gruda nos cabelos. Algumas espécies de mirim também que podem entrar no ouvido, no nariz. Dona Célia cultiva 7 espécies de abelhas, claro, cada uma com um mel diferente. Mas para chegar nesse produto já envasado tem um longo processo antes e nós acompanhamos. Antes mesmo das colmeias, nessas caixas, os insetos são capturados na natureza. Uma das estratégias é usar garrafas PET como essa. Lá dentro é colocado um líquido estimulante que atrai as abelhas para este buraco. Normalmente, a garrafa é colocada no início da primavera, entre agosto e setembro. 45, 60 dias depois, pode ser feito esse processo que vemos agora, de extração dos insetos. Logo, eles são colocados na caixa e ali vão ficar por 1 ano para a correta produção do mel. Aqui, apesar de nenhuma espécie ter ferrão, tem sim aquelas que se defendem da chegada do ser humano. Uma delas, eu cheguei perto e não teve jeito. Tive que usar uma proteção. Vamos ver aqui. Isso. Bem, a gente está se aproximando aqui. Essa espécie qual é? Essa é a tubuna. E a gente já percebeu que ela é defensiva, na verdade, né? Porque ela não tem ferrão, mas ainda assim a gente vai se aproximando. Teve que colocar uma tela, uma touca, porque ela costuma entrar no olho, na boca. No olho, na boca, entra por debaixo das mangas. Não tem jeito. Não tem jeito, mas você vai ficar energizado com certeza, né? É natural dessa espécie. As abelhas sem ferrão brasileiras, elas têm um comportamento, pode ser dócil, tímido ou defensivo. No caso dessa espécie, a tubuna, Scaptotrigona bipunctata, ela é defensiva. Elas tentam fazer com que o visitante se afaste. O nosso objetivo aqui é mostrar a retirada do mel. O processo se chama transferência e claro que precisa de todo um aparato. Onde a gente vai perfurar de forma que a melgueira fique inclinada. E por gravidade o mel vai sair do pote direto aqui para essa peneira. O mel é produzido a partir do néctar das flores e processado por enzimas digestivas das abelhas. A professora de nutrição da Universidade Federal do Paraná explica que dizer que o alimento é produzido pelos insetos não é correto. A abelha, ela produz a cera, né? O mel, ele é proveniente do néctar das flores, onde a abelha processa com as enzimas e daí transforma no que a gente chama de mel. O mel produzido na propriedade de Dona Célia é premiado e reconhecido até fora do estado. Por aqui ela fez questão que nós provássemos todos os tipos de mel da propriedade. Garanto que é tudo uma delícia, mas para que ele possa chegar até você aí do outro lado da tela, através de supermercados, por exemplo, é necessário que a propriedade responsável pela produção tenha uma autorização dos órgãos de regulação. No Paraná existe uma regulamentação da ADAPAR de 2017, que estabelece os requisitos de identidade e qualidade do mel para garantir tanto a
qualidade desse mel quanto a segurança no consumo. Aqui em São José dos Pinhais, Dona Célia e outros produtores têm buscado incentivar a proliferação de insetos sem ferrão na cidade. Todos fazem parte da Apromel, associação que reúne os produtores locais e que inclusive tem feito, em parceria com a Prefeitura, palestras em escolas do município explicando a crianças e adolescentes a importância das abelhas. Apesar de ter quase 200 colmeias, Dona Célia busca em breve ter autorização para vender os produtos para o público em geral. Enquanto isso, apesar das limitações, cuida com a maior atenção de cada uma das abelhas, ou abelhinhas, como ela chama. Olha, eu adoro mel. No pão, no queijo, com frutas, não fico sem, né, Rose? É bem isso mesmo. Lá em casa, gente, não falta mel.